Muito bem, vamos lá. Nosso estudo do livro Libertação, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 11, Valiosa Experiência. Esse é o nosso segundo encontro desse capítulo, já que nós nos prendemos em algumas observações e reflexões daquilo que André Luiz relata para nós. Fazemos uma recapitulação. Nós tivemos então no capítulo anterior André Luiz fazendo aquela visita à casa do médico e vimos ali então toda a situação que ele vivia na sua vida familiar, na sua vida privada. E aí então André Luiz volta lá para a casa de Margarida, onde se encontravam Gúbio e também Eloy, junto com Saldanha, que era o obsessor. E ali nós tivemos então uma recomendação que o médico tinha passado, se ele conhecia, se Gabriel, que era o esposo de Margarida, conhecia o Espiritismo, que a doutrina poderia oferecer algum tipo de assistência, além da assistência médica, porque pelo que nós vimos do comportamento do médico, não fazia muito, não tinha muito a se fazer na visão dele. Então ele propunha tanto uma cirurgia neurológica, que ele faria algumas consultas, mas ele também propôs uma consulta espiritual, junto ao centro espírita. Eis então que Gabriel trouxe levou a nossa personagem a um médium que era espiritualista, que tinha ali, nós veremos um pouquinho sobre o trabalho que ele fazia, que não tinha ali muitos valores, não tinha muita preocupação com um trabalho elevado, embora fosse médium de grande potência inclusive. Chegaram então até esse consultório, até aquele local, e encontraram ali três pequenos grupos, famílias levando ali pessoas para serem atendidas, e esse então seria o quarto, junto com Margarida. E enquanto Saldanha se preocupava com algumas observações a respeito de Margarida, Gúbio, com André Luiz e Eloy, começaram então a se aproximar desses três outros grupos, para entender um pouco dos casos, isso de uma forma bem camuflada, bem disfarçada, para que não levantasse nenhum tipo de suspeita. O que Gúbio e André Luiz e Eloy observaram era uma grande movimentação de espíritos, de entidades de baixo padrão inferior, mas que eram trabalhadoras daquele local, atendendo ali as necessidades e solicitações do médium, tanto influenciando-o como recebendo a sua influência também. Os três casos que foram observados eram um policial aposentado que trazia na sua consciência grandes perturbações pela forma como ele trabalhava, torturando pessoas, espancando presos, e aí então toda aquela perturbação afetava seu organismo de uma forma extremamente grave, e ele então estava ali buscando ajuda. Num segundo grupo, nós tínhamos ali uma senhora trazendo uma jovem, com uma aparência bastante pálida, e a história dela era que no passado, numa existência anterior, ela tinha se casado com um homem, mas tinha também depois tendo ali um relacionamento paralelo com o irmão, ou seja, com o cunhado, e com o irmão desse homem. O marido cometeu suicídio e o jovem, o irmão, foi um estado de loucura. E aí, então, desencarnados todos, ela reencarnando agora com uma proposta de um novo casamento para que pudesse se regenerar, ela era impedida por esses dois obsessores que tinham ali a sua história no passado. E Gúbio chamou a atenção para que estivéssemos sempre atentos a essa questão de que a nossa existência não se resumia ao presente, mas nós somos espíritos então imortais e temos histórias que nós trazemos do nosso passado, como foi o caso dessa jovem. Nós vamos ler aqui, eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre o caso aqui, porque nesse caso ele era médium, era espiritualista e ele cobrava por esse trabalho da Alfa. Então ele não fazia um trabalho espírita, porque a ideia aqui não era que ele fosse espírita. Depois, quando eu for retomar aqui o ponto, eu leio esse trechinho para vocês. E o terceiro caso era de um homem que tinha sido um administrador público, um funcionário público, mas que usava ali a sua influência, o caso de corrupção, Então ele acabou também sendo envolvido, não apenas pelas próprias perturbações, mas também por muitos espíritos que
o acompanhavam na condição de obsessores, né? Então esse era o quadro que nós encontramos, né? Lá no comecinho do capítulo, nós temos então a descrição, como é colocado para nós aqui, né? Atento à sugestão do médico amigo, como nós vimos, no dia imediato pela manhã, dispôs-se Gabriel, esposo de Margarida, a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Pude reparar então que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase restrita, porquanto de nosso lado Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me discreto que tudo faria para impedir a providência, que somente seria profícua e aconselhável a seu parecer, através de autoridade diferente do assunto. E como é colocado para nós, o professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, para guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Então, essa é a definição que nós colocamos, né? Se o livro é usado a expressão espiritualista. Não usa a expressão espiritualista, mas nós podemos deduzir, né, todo aquele que tem algum tipo de relação com o mundo espiritual, seja ela mediúnica ou seja ela apenas através da fé, é espiritualista, né? E a palavra espiritualista não considera exatamente que o indivíduo tem ali valores nobres, né, já que ele se utiliza dos espíritos para isso. Então isso para diferenciar aquilo que nós temos de espírita e espiritualista, né? Depois aqui então desse caso todo, nós tivemos aqui, deixa eu pegar de onde nós paramos, depois de terminado o caso, análise desses 3 pacientes, Gúbio então coloca para nós. Eu vou ler aqui uma página anterior para a gente retomar desde o início aqui esse percurso, para entendermos detalhadamente aquilo que é apresentado para nós. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, que nesse caso era Saldanha, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Isso porque André Luiz, Gúbio e Eloy estavam ali na condição de emissários de Gregório, né, que era ali o nosso obsessor-chefe dessa empreitada, né? Bom dia, Dirima. Assumindo ares de pessoa inteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Em seguida, a elucidação que me surpreendeu rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes, e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão, de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe a cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia distante, e descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. O serviçal manifestou indisfarçado contentamento e asseverou que o médium não perceberia patavinas. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. Aqui então já falamos da entrada do gabinete, ali que seria o consultório, né? O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar, de algum modo,
aos espíritos que se alimentavam de seu esforço. Era também facilmente controlado por ele. O melhor aqui, deixa eu ler novamente. Sem detença, reconheci que o médium, se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam do seu esforço, era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto os trâmites da ação mediúnica, notificando-nos prazeroso que lhe fora hipotecada a plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária e retardadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. André colocou, como os espíritos se alimentavam do esforço dele fluidos, foi o que descreveu aqui agora. Enquanto ele emanava esse tipo de substâncias, os espíritos então absorviam, como é colocado para nós aqui, mais uma vez, aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primitiva, de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Essa força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o Spiritus Subtilissimus de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal de que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Vendo que a cena se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista, para ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo da carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível,
os males são epidêmicos. Então, nesse trecho, como nós comentamos lá na semana passada, fala exatamente disso, né? Primeiro que o espírito, quando ele desencarna, ele não ganha uma sabedoria que ele não possui. A sabedoria é uma conquista pessoal, de muito trabalho, com muita transformação, né? Elevação de valores. Então, nós vemos em muitos grupos espiritualistas que se servem de orientações do plano espiritual sem necessariamente considerarem o valor dessas orientações. Então, o fato do espírito estar desencarnado, mostrar ali muitas vezes uma pseudo-sabedoria, ou até em muitos casos, né, porque de acordo com o valor que o espírito apresenta, ele pode ter ali a sabedoria, né, um conhecimento de uma experiência de vida que ele teve, misturado com uma opinião pessoal equivocada. Né? Então ele vai misturando, então ele solta uma coisa boa, depois ele faz uma coisa equivocada, então ele vai misturando, e aí nesse caso o médium que se serve desses espíritos acaba depois então cometendo o mesmo tipo de erro. E aqui também, como é colocado para nós, a necessidade do médium que trabalha nesse intercâmbio, manter-se sempre com o padrão elevado, exatamente para ter ali a sintonia dos espíritos elevados também. Então, um trabalho bastante difícil, que exige muito esforço, muita determinação, para que conquiste essas companhias mais elevadas. Nesse ínterim, reparamos que o médium desligado do corpo físico se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Então foi aqui que nós paramos da semana passada. Vamos agora aqui seguindo então com a consulta propriamente dita, né? Então o médium, naquela concentração e em desdobramento, ouvia então a orientação daquele espírito que o assessorava. Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobrado, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico. Não é uma obsediada vulgar? Inquiriu o médium, algo hesitante. Não, isto não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversações. Não há tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza de sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado a apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Sim, confirmou em tom grave, à frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas nem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que se reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias,
mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animaram a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores, bem intencionados, embora, que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhe acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Então aqui, a orientação que nós percebemos então foi que, primeiro, que o médium, de fato, ele tinha uma faculdade mediúnica, e ali nós encontrávamos um fenômeno de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O médium, então, em desdobramento, recebia as orientações daquele espírito, mas o espírito, então, orientava para que a nossa paciente não fosse atendida dentro do campo espiritual, mas apenas no campo médico, inclusive, sugerindo ele tratamentos de choque e tudo mais, o que poderia levá-la a uma grande perturbação. E conforme nós colocamos aqui também, conforme nós vimos aqui agora, André Luiz, com essa curiosidade toda, aliás, o detalhe que nós percebemos um pouco acima também, foi que esse médium ele tinha realmente interesse em ajudar. Tanto que ele argumentava, nós não podemos fazer nada para ajudar. Não é o caso de nós fazermos alguma coisa, e aí então o espírito contra-argumentava para demovê-lo dessa ideia, para apenas orientar a respeito da assistência médica que a paciente poderia receber. Então, nós temos ali que, primeiro, o médium não tinha esclarecimento suficiente para poder fazer uma análise pessoal do caso, mas ele dependia das orientações dos espíritos. O espírito, então, pela própria sintonia que estabelecia com ele, já seria facilmente percebido nas suas intenções por um médium mais experimentado, um médium que tivesse ali valores mais elevados. E terceiro, pela forma como esse médium trabalhava, trocando o seu trabalho mediúnico por pagamentos em dinheiro, não atraía então, assim como muitos outros que nós encontramos pelo mundo afora, e falamos de muitos mesmos, que não recebem assistência do plano espiritual superior exatamente pela intenção que eles apresentam na direção desse trabalho. Então, todas as questões que nós estudamos com facilidade no livro dos médiuns, nos estudos mediúnicos dentro da doutrina espírita, dessa mediunidade com Jesus, como é colocado para nós aqui por Gubbio, nós vemos fora, e então se estabelece ali sintonias devido às intenções tanto de espíritos como também de encarnados. André Luiz coloca aqui então: compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz, e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Essa expressão é interessante, Operação simplesmente técnico-mecânica. Então o que nós entendemos é que a mediunidade, desde que o indivíduo tenha essa facilidade, essa condição orgânica para a comunicação com o mundo espiritual, não passa de uma técnica, se ela não for aproveitada dentro do campo moral, dentro do campo assistencial cristão. Então, por isso é colocado para nós aqui. Então, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado.
O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma assistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa. Combinou a ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorarem o que se lhes figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme: Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso, com quem disfarçava a aflição extrema, e acompanhou-o humildemente. Aqui então termina esse capítulo número 11, Valiosa Experiência, né? Nós estávamos concluindo esse trecho e vamos já emendando com o 12º, Missão de Amor. Voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Então aqui a gente faz um parêntese, lembrando que Saldanha teve uma história também no passado, em que o filho acabou se encontrando no estado de grande perturbação mental e foi internado no manicômio, né? Ele se encontrava encarnado e ele era obsediado tanto pela esposa, que tinha desencarnado, se não me engano, foi por suicídio, como a mãe dele, que se encontrava também num estado de grande perturbação. E foi exatamente por causa dessa situação toda, né, que o filho havia sido preso por causa do pai de Margarida, que era um juiz. Ele havia condenado aquele jovem, que não tinha cometido nenhum crime, né, ele foi condenado injustamente, e aí então Saldanha, para vingar toda a situação que envolveu a esposa, que desencarnou numa condição de indigência, como a nora que cometeu suicídio e o filho que se encontrava preso nessa condição de perturbação, então ele decidiu se vingar desse juiz, atingindo a sua filha, né? Mas o vínculo, como nós lembramos, era que Saldanha estava vinculado com o juiz, e Gregório, o chefe dessa grande organização de espíritos de obsessores, estava vinculado com Margarida. Aí então, nesse encontro de intenções, querendo atingir ali a mesma família, um querendo atingir o pai e o outro querendo atingir a filha, nós não conhecemos ainda a história de Gregório com Margarida, para saber exatamente por que ele determinou essa obsessão, né, porque na verdade ele não queria que ela desencarnasse de uma hora para outra, queria fazer com que ela sofresse até desencarnar. Então Saldanha, que queria se vingar do pai dela, acabou se tornando o agente dessa missão tão destrutiva. Então aqui nós vimos Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis? Respondeu Gúbio otimista. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge, que era o filho de Saldanha, era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. Aí eu já comentei com vocês, né, que nós tratamos aqui da década de final da década de 1940, começo da década de 50, e hoje nós encontramos com facilidade no YouTube vídeos dos manicômios daquele período, décadas de 40, décadas de 50, 60, né, inclusive daqueles dois grandes conhecidos aqui no Brasil, que eu comentei com vocês, aqui em São Paulo, o Juqueri
e no Rio de Janeiro o Pinel. Então, esses dois manicômios foram alvo de documentários da época, né, assim como também outros não tão conhecidos, mas apresentando condições semelhantes, em que os pacientes se encontravam completamente largados, né? As famílias depositavam os seus familiares nessa condição de doentes psiquiátricos nessas instituições, pagavam as suas mensalidades e lá então faziam qualquer coisa. Então eles dormiam no chão, se sujavam com fezes, com urina, com vômitos, andavam nus pelos corredores, enfim, aquela situação completamente deplorável, né? A Marion lembrou, né? O São Pedro, né, em Porto Alegre, também tem um manicômio dessa expressão. Então, hoje muitas mudanças tiveram, né, Marion, porque, de certa forma, a vigilância sanitária, órgãos de controle estão mais atentos, né, e ali também outros métodos começaram a ser aplicados, como outros profissionais também surgiram, trazendo novas ideias, tentando humanizar esse tipo de trabalho, mas naquela época era algo realmente bastante triste e deprimente. Então o relato que nós vemos aqui, nessa posição, né, nessa situação que nós vimos aqui agora, era mais ou menos o que se vê nos documentários. Filmes de época também mostram manicômios, não somente aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Então mudaram o método, mudaram o medicamento, mudaram tratamentos, mudaram as estruturas. Em Santos, né, nós tínhamos uma casa de repouso aqui no litoral de São Paulo, que também tinha essa mesma situação. Mas aí então houve uma grande revolução e os tratamentos começaram a ser feitos em casa para os pacientes que tinham condições, não apenas interná-los, né? Então, utilizando muita arte para poder fazer terapias ocupacionais, né? Inclusive eles fundaram a Rádio Pinel, que era dirigida, né? E tinham ali os locutores que eram também pacientes do hospital. Então, inclusive, foi um trabalho, né, que mereceu reportagens para falar sobre a grande evolução que houve no tratamento médico-psiquiátrico, né? Então, é o que nós vemos no presente em muitas casas, mas infelizmente encontramos ainda locais bastante tristes, né, bastante deprimentes. Então encontramo-lo de bruços no cimento gelado da cela primitiva. Mostrava as mãos feridas coladas ao rosto imóvel. O genitor que ali se nos afigurava impermeável e endurecido, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia dos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, que era ex-esposa, né, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo, de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Essa expressão é importante, né, essa atormentada introversão, porque nós vemos muito isso nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que ele trata ali dos bastidores da loucura, bastidores da obsessão, né, todos esses casos que são analisados por ele, e muitos pacientes que são atendidos no hospital no plano espiritual, assim como também hospitais aqui no mundo físico, embora desencarnados, apresentam essa atormentada introversão, ou seja, eles ficam voltados para dentro de si mesmos, em suas consciências, vivendo um pesadelo constante que nunca acaba. Nesse caso nós temos então tanto a esposa suicida como a mãe apresentavam exatamente essa mesma postura. Ficavam vivendo ali aquela realidade que elas criaram em suas mentes, muitas vezes vão se fechando de tal forma
que demora muito tempo, às vezes várias encarnações, em meros contatos com o corpo físico, apenas para trazê-las de volta à realidade, para fazer com que elas despertassem. E nós vimos também lá no livro Os Mensageiros, André Luiz, quando ele fazia aquela excursão aqui para o mundo físico, ele passou numa colônia onde se encontravam ali centenas, se não milhares, eu não me recordo exatamente, mas era muita gente, muitos espíritos que ficavam deitados em macas absolutamente inconscientes. Alguns apresentavam ali um esboço de despertar, né? Então para esses eram feitos alguns trabalhos específicos, mas a grande maioria ficava ali fechada dentro de si mesma. E aí então André Luiz recebeu de Alexandre, se eu não me engano, que era o seu orientador, que eles estavam vivendo suas realidades. E essas realidades eram absolutamente tormentosas. Um dos casos, inclusive, André Luiz se aproximou de uma senhora que se encontrava nesse estado de inconsciência, e ele então foi orientado para que tentasse entrar em sintonia com ela para ler o seu pensamento, para ler a sua história. E ela vivia num pensamento de vingança, de perturbação extremamente turbulento de algo relativo à sua última encarnação. Mas aparentemente ela se encontrava ali deitado. Alguns apresentavam algumas convulsões, ficavam se retorcendo na cama, vivendo uma verdadeira tempestade mental internamente. Então por isso é colocado para nós aqui, né? Exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Então, aquilo que elas viviam dentro de suas mentes eram transferidas para aquele jovem encarnado, através desses fios, dessa conexão mental que se estabelecia entre eles. Por isso, então, ele se encontrava em loucura, como acontece hoje, né? Por isso, mais uma vez, que a gente sempre comenta, que a psiquiatria foi a primeira especialidade médica a se interessar pela doutrina espírita. Os primeiros psiquiatras, lá no passado, fundaram instituições, começaram a fazer esse trabalho mais cuidadoso com os pacientes, considerando não apenas uma perturbação mental, mas considerando também influências espirituais. Então, muitos encarnados, na verdade, estão perturbados pelo fato de estarem sendo influenciados por esses espíritos que se tornam obsessores, não necessariamente pelo propósito de vingança, mas simplesmente por uma questão de afinidade, como nós vimos aqui. A ex-esposa e a mãe não tinham a intenção de prejudicá-lo, mas o fato delas estarem tão ligadas a ele faziam com que ele sofresse. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integramente subjugada pelos interesses primários da vida física. Estão loucas, informou Saldanha, na intenção evidente de ser agradável. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo o sobrecenho, transtornado agora por insofreável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral sucumbem rapidamente vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso: demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento. No transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhes centralizou nas horas finais do corpo denso todas as preocupações afetivas,
combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece com o Brombix Mori, imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo: por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo o esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, num impulso análogo aos das agulhas de que um ímã recolhe a distância. Sim, corroborou o nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento, que elas mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos os rodeiam. Então, esses entre alucinações e desesperos é aquele mundo íntimo que elas estão vivendo continuamente. Aquele pesadelo que se repete, né? Então, para a gente ter uma ideia, se por acaso nós acordamos de um pesadelo, e isso provoca em nós todo aquele sobressalto, aqueles pensamentos desconexos, né? Muitas vezes até muitos horrores dentro desses pesadelos, nós temos, para esses casos, pesadelos contínuos que duram anos, muitas vezes até séculos, vivendo aquilo repetidamente e insistentemente. E aí então nós vemos, né, o estado psíquico completamente degradado, e depois nós pensamos também o tempo que isso leva para poder reconstruir essa pessoa, esse espírito mentalmente. Quantas encarnações são necessárias para que esse espírito possa voltar a uma condição normal? Porque da mesma forma que a queda se deu por um longo prazo, longo período, a reconstrução também se dará por longo período. E continua. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso acimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor, e, endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadiço, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo de nosso orientador desarmara-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava a imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável oposição. Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular,
não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filha espiritual, para entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã. Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorria meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou: Saldanha, não te agastaria se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-nos de pronto a infinita bondade, aduziu confundido: Sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é infinito, é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com ele no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoastes as obras úteis. Em casa de Sião, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos, finalmente, que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei, fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impere-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias,
e nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos em estender dadivosas mãos aos que não nos estendem ainda? O instrutor imprimia tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Eló e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha que recuara, aterrado, para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arranca ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado, quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório, e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compulsão irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade compreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e exorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se, tensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com imperceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou aos órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. Num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: Meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se de nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, talvez, pediu-lhe Gúbio sem afetação: Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema, e a infortunada mãe de Jorge voltou a si gemendo: Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção: Socorre-me! Onde está nosso filho? Nosso filho! Passou logo após para a fraseologia particular
de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente que nos interessava mais de perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que sala imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero acrescentava: temo o demônio, temo o demônio. Ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita: Irene, Irene! Interveio Gúbio, com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe os recursos magnético-balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Embora despertada, a suicida não mostrava a relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia do que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrando as próprias faculdades, e exclamou estentóica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me, onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Aqui a gente faz também um parêntese, né? Lembrando que agora ela falava da filha, que trabalhava como empregada na casa do juiz. Então era toda uma trama ligando ali cada membro da família uns com os outros, né? O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando: Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me? Eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará por certo dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Aqui lembrando, né, para agravar um pouquinho mais a situação, Jorge não se encontrava apenas preso no manicômio, ele se encontrava preso num presídio hospitalar, né, ou no hospital presídio, como queiram, né, porque ele era um criminoso condenado, apesar do seu estado psíquico. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça: Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma
com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz libertado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. Brás, a gente vê aqui só essa pequena história, né? Mas se a gente olhasse em cada grupo, cada família que existe no mundo, nós teríamos ali histórias e mais histórias vinculadas umas às outras, e, lamentavelmente, nós estamos completamente ignorantes com relação a isso, né? Todo mundo acha que as famílias se juntam por acaso me juntei com aquela pessoa, por acaso eu tenho aqueles pais, por acaso eu tenho aqueles filhos, por acaso uns sentem isso uns pelos outros, né? Não só África, né? Acho que em qualquer lugar. Você pensou na África, eu pensei na Ásia. Imaginando ali, né, Afeganistão, China, a gente vem aqui para os nossos lados no Ocidente, e nós temos ali todos os grupos vinculados uns com os outros. Né? Então, quando a gente fala sobre provas pessoais, sobre provas familiares, resgates que estão ali acontecendo, né? Então nós somos felizes, né, e privilegiados por termos essa visão, por termos esse entendimento, apesar de nós não conseguirmos ainda agir de acordo com a necessidade, né? Porque já que nós estamos vinculados, nós tínhamos que fazer um trabalho de crescimento e transformação. Mas pelo menos nós temos consciência, né? Já é um começo, né? Apesar da luta que ainda precisa ser travada. A Didima lembrou, né? Sabemos que a dor campeia por todos os lados, né? Numa proporção maior que imaginamos, né? Sim. E a tendência, né, Didima, quanto mais o tempo passa, menos intensas essas dores ficam, porque a gente vai crescendo um pouco mais. Né? Então isso já é para nós algo significativo, né? Então a tendência é sempre melhorar, apesar da demora ainda, né? A Chaconeco lembrou aqui, né, que é uma verdadeira rede, né, que somos entrelaçados, né? Então, como lembra Joana de Ângeles, formamos constelações familiares. E aí então nós vemos quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Andréa lembrou, né, com certeza, e é interessante observar que mesmo depois de tanto tempo presa a uma situação horrível, acorda e a primeira coisa que diz é para se vingar matando. Porque a realidade dela é essa, né? Ela cometeu o suicídio com o desejo de vingança e despertou com o desejo de vingança. Vamos ver o que vai desenrolar a partir de aqui. O Brás lembrou, né, às vezes o continente inteiro. É aquela história que nós lemos, né, Brás, lá no Obras Póstumas, que fala sobre expiações coletivas. Nós aqui, por exemplo, no nosso país, todos nós estamos vinculados com a história da nossa terra. Por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós construímos, né? Chegamos aqui agora e essa é a nossa realidade. E a luta que a gente tem que travar diz respeito a nós, assim como cada canto do mundo tem a sua própria luta. André lembrou, né, e em nosso país creio que temos e teremos ainda muitos e muitos casos como esse, nem todos os casos, né? Lembrando que o nosso planeta é de provas e expiações. Então todos os espíritos que aqui estão vivendo suas próprias provas e expiações. A Didima lembrou aqui, né, que a transição que há de passar, né, que vai passando, né? A Eugênia lembrou aqui as pessoas que sofreram em Chernobyl, né? Nós temos, né, Didima, eventos catastróficos na história do nosso planeta não faltam, né? Então nós tivemos guerras como Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Imaginarmos, por exemplo, os vínculos que aqueles espíritos judeus e alemães tiveram uns com os outros. Aqui no nosso país nós tivemos aquele período da escravidão de mais de 200 anos, extermínios de índios, né? Enfim, dramas não faltam aqui no nosso país. Histórias que trazem para nós esses prejuízos todos não faltam, né? Agora cabe a gente desatar esses nós. Então, oportunidade a gente tem, conhecimento começamos a ter agora, falta só a vontade de colocar a coisa em prática. O Brás lembrou, né? Temos também a receita de como criar nosso céu ou nosso inferno aqui. E a gente pega a receita mais fácil, né, Brás? Ou você pode comer aquela saladinha que é bem dietética, ou você pode comer aquela comida gordurosa, né? A gente prefere, claro, a gordurosa, que é mais gostosa, né? Só que depois ela traz ali todas as consequências dela. Isso. Continuando aqui, vamos lá.
Então aqui, Gúbio, aqui se faz, aqui se paga, né, Dalva. E não é no sentido vingativo, simplesmente uma lei de justiça, né? Então aqui Gúbio acaba de esclarecer a jovem Irene sobre a realidade dela, né? A desditosa criatura jorrou-se de joelho, soluçando: então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais do que tu mesmo? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Sim, continuou o instrutor solícito, o momento de rebeldia põe um destino em perigo, como um diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Interessante aqui o esclarecimento, né? Que ela cometeu esse ato e muito pouco ela fez para diminuir as consequências, né, as dores que ela está sofrendo. Porque nós temos sempre, né, atenuantes e agravantes. No caso dela, pouca coisa poderia ajudá-la nesse atenuante, até porque depois que ela desencarnou, ela continuou nesse sentimento de vingança e levou muito mais perturbação a ela e ao esposo também. Não percas, porém, aqui em cima, né? Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E, encorajando-a paternalmente, acentuou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora entre o desapontamento e a rebelião não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria, fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o terror infantil, regressou à intemperança mental, posou no sogro os olhos atormentados e inquiriu: sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói a alma tanta infâmia inútil? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado, que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás, porventura, em algum céu,
contemplando Jorge assim reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus, que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito no coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram os corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração, ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até esse cárcere por amor, e creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida, sob intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Então aqui o que a gente viu, né, é que Saldanha começou a perceber que aquele ambiente onde eles se encontravam era um ambiente extremamente perigoso, vamos dizer assim, para uma personalidade frágil, porque ali se encontravam criminosos, obsessores, né, e agora que ele percebeu que tanto Irene como Iracema tornaram a consciência, a primeira coisa que ele queria fazer é tirar as duas dali, porque ele via a gravidade do local, né? Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista não distante, mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Não podia esquecer da permissão. Saldanha aceitou contente e agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial de nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Então o Gúbio pediu permissão para ele para fazer isso, e ele então aceitou a proposta, né, aceitou a ajuda, e a gente percebe que nesses casos, como acontece aqui mesmo, né, no nosso mundo físico, nós vemos isso, muitas pessoas endurecidas, muitas pessoas egoístas, até mesmo maldosas, muitas vezes se deparam diante de uma situação do bem que as constrange, que elas ficam naquela coisa, né, eu quero ser uma pessoa má, porque eu sou mau, eu sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa que todo mundo tem medo, mas nessa hora em que aparece uma situação assim, ela fica vacilante. E aqui então foi o que a gente viu, né? Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder à dedicação fraterna.
Só um instantinho aqui, para finalizar aqui então, acabando. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou, timidamente, quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Saldanha não voltou a palavra e fizemos a maior parte do